Você já se perguntou o que Jesus realmente disse a Pedro em particular? Aquelas conversas que não estão nos evangelhos conhecidos? Bem, prepare-se, porque hoje vou revelar um dos manuscritos mais intrigantes já descobertos. As palavras secretas de Jesus a Pedro. Em 1945, no deserto egípcio de Nag Hammadi, arqueólogos fizeram uma descoberta extraordinária. Entre diversos textos antigos, encontraram um documento que ficou conhecido como o Apocalipse de Pedro. Não é aquele que você conhece. Este é diferente, mais pessoal e profundo. Imagine só. Pedro, o discípulo mais próximo de Jesus, recebendo ensinamentos particulares que nunca foram revelados ao público. Palavras que permaneceram escondidas por quase 2000 anos. Neste manuscrito, Jesus compartilha com Pedro visões surpreendentes sobre a natureza da realidade espiritual e o verdadeiro significado da fé. Ele fala sobre como muitos interpretariam erroneamente seus ensinamentos no futuro e como a verdadeira mensagem seria preservada por aqueles que realmente entendessem seu significado mais profundo. Pedro, disse Jesus, muitos virão em meu nome, mas poucos compreenderão. A verdade não está nas palavras que pronunciam, mas no amor que demonstram. Esta passagem revela um Jesus mais íntimo, preocupado com a forma como sua mensagem seria transmitida às gerações futuras. O texto também traz revelações fascinantes sobre o que Jesus ensinou a respeito da natureza do divino. Ele explica a Pedro que Deus não está distante em um trono celestial, mas presente em cada ato de bondade, em cada gesto de compaixão, em cada momento de verdadeira conexão humana. Mas por que esse texto permaneceu escondido por tanto tempo? A história é ainda mais interessante. O manuscrito foi encontrado em um jarro de cerâmica, selado e enterrado, como se alguém quisesse protegê-lo para as gerações futuras. Quem o escondeu? Por quê? São perguntas que nos fazem refletir sobre a importância dessas palavras. Uma das passagens mais tocantes é quando Jesus fala sobre o verdadeiro significado do perdão. Ele diz a Pedro: quando perdoas alguém, não apenas liberas o outro, mas libertas a ti mesmo. O perdão é a chave para a transformação interior. O manuscrito também revela conversas sobre medos e dúvidas. Pedro, como qualquer ser humano, tinha suas inseguranças. Jesus o ensina que a fé verdadeira não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de seguir em frente mesmo com elas. Pedro, disse Jesus, não temas tuas dúvidas. Elas são pontes para uma compreensão mais profunda. O que importa não é ter todas as respostas, mas manter o coração aberto para aprender. Outro aspecto fascinante do manuscrito é como Jesus fala sobre a natureza da verdade. Ele explica que a verdade não é algo que possuímos, mas algo que vivemos. Não é um conjunto de regras, mas uma forma de ser e estar no mundo. O texto também traz revelações surpreendentes sobre o papel da mulher na espiritualidade. Jesus fala a Pedro sobre a importância de respeitar e valorizar a sabedoria feminina, algo revolucionário para aquela época. Mas talvez a parte mais impactante seja quando Jesus fala sobre o futuro. Ele prevê tempos de grandes mudanças e desafios, mas também de extraordinária transformação espiritual. Virá um tempo, diz ele, em que as pessoas redescobrirão o verdadeiro significado do amor divino. O manuscrito termina com uma mensagem de esperança. Jesus diz a Pedro que cada pessoa carrega dentro de si uma centelha divina, capaz de iluminar não apenas sua própria vida, mas também a dos outros. Esta descoberta nos faz repensar muito do que sabemos sobre os ensinamentos de Jesus. Não para invalidar o que já conhecemos, mas para aprofundar nossa compreensão de sua mensagem. Essas palavras secretas de Jesus a Pedro nos mostram um mestre mais humano, mais próximo, mais compreensivo com nossas lutas e desafios diários. Um Jesus que fala não apenas ao nosso intelecto, mas principalmente ao nosso coração. Se você ficou tocado por essas revelações tanto quanto eu,
compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Juntos, podemos explorar mais desses tesouros espirituais que nos ajudam a compreender melhor nossa jornada. E lembre-se, a verdadeira sabedoria está não apenas em conhecer, mas em viver o amor que Jesus ensinou, a verdadeira natureza do corpo. Para os gnósticos, a criação de Deus era um erro. Eles acreditavam que o espírito era a única parte divina do ser humano, e o corpo era apenas uma prisão. O sofrimento físico de Jesus na cruz não era real para eles, porque o corpo era uma ilusão. A ressurreição para os gnósticos não era a ressurreição física de Jesus, mas sim a sua ascensão espiritual. Esta visão é uma contradição direta com o que a Bíblia ensina. A Bíblia afirma que Jesus foi 100% homem e 100% Deus, que ele sentiu dor, que ele sangrou e que ele morreu. E mais importante, que ele ressuscitou em um corpo físico, embora glorificado, e não apenas em espírito. O pecado e a punição temporária. Apesar da descrição impiedosa do inferno, o Apocalipse de Pedro tem uma visão única sobre o pecado. O texto sugere que, no final, Deus pode perdoar alguns pecadores, mesmo depois de serem atormentados no inferno por um tempo. Eles são punidos, mas não para sempre. Esta visão contradiz o ensino bíblico sobre o juízo final, que diz que o inferno é um lugar de tormento eterno para os ímpios. A Bíblia ensina que o pecado leva à morte eterna e que a salvação é alcançada apenas através da fé em Jesus. O Apocalipse de Pedro, no entanto, parece ter uma visão mais liberal do destino dos pecadores. 4. Por que não está na Bíblia? Apesar de sua popularidade na igreja primitiva, o Apocalipse de Pedro foi excluído do cânon bíblico por 3 razões principais. 1. Ausência de autenticidade apostólica. A igreja primitiva exigia que os textos sagrados tivessem sido escritos por um apóstolo ou por um de seus discípulos diretos. O Apocalipse de Pedro não foi considerado autêntico e foi visto como um texto que foi atribuído a Pedro, mas que, na verdade, não foi escrito por ele. 2. Falta de aceitação universal. O texto nunca foi universalmente aceito pelas comunidades cristãs. Onde era lido, era considerado controverso e não era usado nos cultos públicos. 3. Teologia em conflito. Mais importante, a teologia do Apocalipse de Pedro estava em conflito direto com o que a igreja acreditava sobre Jesus e o pecado. A visão gnóstica do corpo, a negação do sofrimento real de Jesus na cruz e a visão da punição temporária eram inconsistentes com a doutrina ortodoxa. Conclusão. O legado do manuscrito perdido. A história do Apocalipse de Pedro é uma jornada fascinante. Ele nos mostra que a igreja primitiva era um lugar de debates teológicos intensos. A descoberta destes manuscritos não é uma ameaça à Bíblia. Pelo contrário, ela nos ajuda a entender a importância do processo que levou à formação do cânon. Os líderes da igreja primitiva não escolheram a Bíblia de forma arbitrária. Eles rejeitaram textos que, em sua visão, distorciam a mensagem de Jesus e eles selecionaram aqueles que, de forma unânime, eram considerados autênticos e divinamente inspirados. O Apocalipse de Pedro pode ser um texto perdido, mas sua história é um lembrete poderoso de que a Bíblia que temos hoje é um tesouro, que foi preservado e protegido por Deus. A Bíblia nos mostra a verdade sobre Jesus, o Messias que não era um espírito ilusório, mas um homem que sofreu e que ressuscitou em um corpo físico. A história dos manuscritos perdidos não nos leva para o passado, mas nos ajuda a apreciar a palavra que temos hoje. Se você ficou fascinado por esta história, o Fatos da Escrita é o seu lugar. Inscreva-se agora e junte-se à nossa comunidade de exploradores da palavra.
Deixe seu like e comente se você já conhecia este texto e qual outro mistério da Bíblia você gostaria que explorássemos. Vamos continuar essa conversa nos comentários.